Estar com vocês aqui nessa noite. Eu sou o pastor Leonardo Paulino. Nós estamos liderando uma visão há mais de 15 anos. Está fazendo 15 anos agora, mas a história tem mais de 15 anos, que eu comecei a escrever a visão no ano de 2007. Nós somos responsáveis por uma organização cristã chamada Nations Help. Nations de socorro, Nations de nações, Help de socorro. E nós construímos operações estruturadas, especialmente socorro de crianças altamente vulneráveis, crianças, quando possível, dentro da família. Esse é o nosso modelo principal. Então, quando a gente pega uma criança, a gente estuda a criança, a história dela, envolvemos a família, iniciamos programas de longo prazo com essas crianças. Longo prazo, porque você só transforma o futuro da nova geração trabalhando no longo prazo. Programas de educação, programas de alimentação, estudo bíblico, discipulado para criança e para família. Alguns casos envolvem moradia. E, quando não é possível, nós apoiamos o resgate. E fazemos isso muitas vezes através de parcerias. Então, nós estamos hoje envolvidos, só para que você conheça um pouco da minha história, da minha vida. Nunca pensei que eu estaria envolvido com isso, Mas nós estamos hoje trabalhando no Haiti, Ali foi a nossa história. O Haiti hoje eu não consigo entrar, queridos. O país está em guerra civil, são nações bem difíceis, onde o Senhor nos leva pela compaixão dEle. Então, nós estamos envolvidos ali com o Haiti, temos duas frentes, já há 14 anos, estamos trabalhando no Paraguai, essa igreja aqui, nós estamos sonhando juntos com vários projetos, pedimos as suas orações, muito importante as suas intercessões. Estamos envolvidos com Venezuela, ali na fronteira com a Colômbia, estamos envolvidos com o Paquistão nós abrimos o ano passado, Camboja, Nordeste brasileiro. Hoje nós trabalhamos em parceria com as igrejas locais, na formação de missionários, preparação de missionários, especialmente para o campo transcultural, tudo para a honra e glória dele, E nessa história, eu e a minha casa, sou casado com a Mônica, mulher mais linda que você vai ver aí, por dentro e por fora, Sou casado com ela, tenho 2 filhos, tenho um menininho de 8 anos chamado Davi e uma menininha de 6 anos chamada Zoe. Nós somos uma família missionária. E nessa história, quero introduzir hoje, nós vamos continuar o que nós falamos de manhã, mas numa outra perspectiva, Nessa história, eu perguntando a Deus se era para sair da nação, o Senhor me trouxe uma palavra para o Brasil e começou a me trazer palavras para o Brasil, Não é o que eu vou ministrar aqui hoje, nessa noite. Falei um pouco na parte da manhã, mas eu gostaria de te lembrar algumas coisas, para que nós tenhamos uma leitura clara do ambiente. Nós necessitamos ter uma leitura clara de ambientes espirituais nesses dias. Nós precisamos ter isso, porque quando você tem essa leitura clara, você geralmente recebe dos céus estratégias. Você está entendendo? Um ambiente espiritual lido detalhadamente vai te trazer as estratégias dos céus para esse tempo. Amém? Isso numa perspectiva mundial, mas numa perspectiva de Brasil, numa perspectiva da cidade aqui de Campo Grande. Eu creio que nós cristãos precisamos ser os primeiros a ver. Nós cristãos precisamos ser os primeiros a enxergar. Por quê? Porque nós temos o Espírito habitando em nós. Nem todo mundo é profeta, mas toda a igreja é chamada a andar debaixo do ministério profético. Você entendeu isso ou não? Porque toda a igreja é chamada a ouvir o Espírito Santo de Deus. E nessa história, bem rápido, eu quero falar mais na perspectiva de ativação. Eu estava aqui, o Espírito liberou uma palavra. Eu quero que você ore pela minha vida. O Senhor falou da necessidade nesse tempo, aqui agora no culto, aqui na adoração, de nós sermos intensos. Nós precisamos ser intensos. Na hora que a irmã orou aqui, eu gostei muito da oração dela, confirmou isso no meu coração. Nós estamos num tempo em que a intensidade no Espírito vai ter que ser retomada.
grandiosamente. Você está entendendo? A gente fala de fogo. Nós vamos falar um pouco sobre fogo. Mas a palavra profética que Deus me deu essa noite é que nós precisamos ser intensos. Eu quero profetizar a intensidade no Espírito sobre a minha vida. Eu quero profetizar a intensidade no Espírito sobre a sua vida. Sua vida. Amém? Queridos, nós estamos num tempo profético de aumento de injustiça no Brasil. No mundo. Ambiente de injustiça. Eu lembro quando alguns anos atrás o Espírito me trouxe esse ambiente, falando no livro de Amós. 2017, 2018, 2019 ele falou comigo, olha o final dessa profecia. E por que eu estou voltando? Porque há um mês atrás aproximadamente eu estava saindo para fora do país. E quando meu voo desceu em São Paulo, o Espírito falou comigo, eu estou te trazendo um encargo agora, de você liberar o que eu falei com você em 2019. E o que ele falou comigo? Olha para o final da profecia de Amós. E o que está escrito no final da profecia de Amós, capítulo 11? Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restauro-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Versículo 12, com um propósito, o propósito do avivamento, o propósito, sabe, dessa restauração, para que possuam um restante de Edom e todas as nações. 2017, 2019, 2022, ele falou comigo, libera pílulas baseadas no livro de Abacuque. E eu liberei, eu entendi o cenário. Abacuque também fala de injustiça. Abacuque é um profeta intercessor, perseverante, intenso, amém? Não é o ambiente que determina quem você é. É os céus que determinam quem você é. Você está entendendo? A igreja já passou 2000 anos de história. Nós já passamos por várias situações. Mas a pergunta é, como nós estamos hoje? Essa é a pergunta. E eu lembro, queridos, que na sequência 2025, o Espírito de novo traz algo relacionado à adoração. Porque o tabernáculo de Davi está ligado à restauração da adoração. E ele falou comigo sobre Sarepta, a estação de Sarepta, sobre a nação do Brasil. Sarepta é aquele lugar que o profeta Elias foi enviado, a viúva de Sarepta, você está lembrado disso? Saindo de Querite, antes de chegar no Carmelo. O Carmelo é a grande virada, mas antes de chegar no Carmelo, ele passa por Sarepta. E Sarepta fala de um tempo e de uma necessidade, de uma adoração, em dias de injustiça, em dias difíceis, em dias de juízo. E o que acontece quando essa adoração sobe? A multiplicação de farinha, a multiplicação de óleo, e há ganho de autoridade para chegar no Carmelo. Mas eu queria enfatizar a questão da adoração, a restauração do tabernáculo caído de Davi, como uma chave nesses dias. Precisamos entender o que é adoração. E precisamos entender o que é o tabernáculo de Davi. E eu quero falar isso na perspectiva de chamados, de visões sendo liberadas. O que é adoração? É a arma. A gente aqui na igreja, em muitos lugares, as pessoas pensam que a adoração é a ministração com música. É parte da adoração. Foi Davi que estabeleceu isso. Mas a palavra em si significa rendição. Aquele que se rende. Aquele que se prostra. Você está entendendo? A palavra em si significa isso. Tem uma outra definição que eu gosto muito. É quando Deus encontra um coração totalmente dele. É quando você, quando nós somos totalmente dele. Não há nada entre nós e ele. Ou nós somos adoradores, ou nós temos ídolos. Não existe um meio caminho. Ou nós temos ídolos, e eu quero te falar o seguinte, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Tá? Ou nós temos ídolos,
ou nós somos verdadeiros adoradores? E por que a adoração no Brasil precisa se levantar? Para que as manifestações celestiais, as direções celestiais sejam intensas. Porque a nossa batalha não é aqui, a nossa batalha é aqui. E hoje de manhã eu usei esse texto usando o livro de Cantares. Rapidamente, porque eu não vou falar o que eu falei hoje de manhã. Mas quando a gente olha o livro de Cantares, escrito por Salomão, como Eclesiastes. Eclesiastes é um homem insatisfeito. Tem tudo, mas é insatisfeito. Cantares, a verdadeira satisfação. Porque Cantares fala do relacionamento de Salomão com Sulamita, mas especialmente o relacionamento do Cristo ressurreto com a igreja viva. A igreja como noiva e o Cristo ressurreto, ou seja, tem a ver conosco. E nós vimos hoje de manhã que a fome, a busca pela presença, beija-me com os teus beijos, capítulo 1, versículo 2, a intensidade, a introduziu nas recâmaras. As recâmaras são um lugar espiritual. Pegando a figura ali de Esther, você tinha a pré-câmara, figura do átrio, onde estavam os secretários do rei. Você tinha a câmara, figura do santo lugar, onde você tinha os soldados do rei, batalha espiritual, soldado, batalha. E você tinha a recâmara, onde estava o trono. O trono. Então, o adorador, ele tem acesso a esse lugar. A adoração vai sempre te levar para cima. A ordem de Melquisedeque é para cima, não é para baixo. Você está entendendo? Ela é superior. E a restauração, sabe, dessa realidade de relacionamento com Deus. Por que o tabernáculo de Davi? Porque quando Davi assumiu o governo, ele resolveu trazer a arca. Tem duas características em Davi muito impressionantes. E quando ele trouxe a arca, ele trouxe porque a arca é a presença. Ele ama a presença. Ele coloca a presença de Deus em primeiro lugar. Nós precisamos de uma geração, sabe, de um coração de Davi nesses dias, em ambientes de justiça, que ame acima de tudo a presença. Quem está entendendo? Tem uma definição de adoração que, na verdade, eu estudando, vendo algumas ministrações, vai te ajudar a entender como a adoração é importante como prática da igreja no mundo espiritual. Eu costumo dizer que adoração é igual a altares do coração restaurado, mais oferta aceita. Não basta só a oferta, não basta só o sacrifício, mas o seu coração tem que estar restaurado. Você pode trazer uma oferta com o seu coração contaminado e Deus não vai aceitar, é o caso de Caim. Você está entendendo? Mas quando o seu coração é puro, e o que é um coração puro? Ele é um coração perdoador, ele é um coração que não julga. Ele é um coração que confessa os seus pecados e o sangue cobre e purifica. Altares do coração restaurado, mais oferta aceita. Que oferta é essa? Aquela que Deus está te pedindo. E eu te falar uma coisa, Ele é especialista em te pedir aquilo que é um ídolo. Ele vai te pedir aquilo que é um ídolo. Você está entendendo? O que acontece? Altares do coração restaurado, mas oferta aceita, é igual a fogo. E há uma promessa, jamais faltará o fogo sobre o altar. O problema não está no fogo, o problema está no coração. E o problema está na oferta. Você está entendendo? É impossível nós não sermos visitados pela presença. É impossível não haver intensidade se o altar do coração for puro
e se a oferta for aceita. Eu oro agora, nesses dias, para que Deus levante no Brasil tempos de corações restaurados. Eu chamo o tempo da restauração do tabernáculo de Davi nessa nação. O que vai acontecer? A presença, na verdade eu quero até falar uma diferença entre presença e manifestação da presença. Porque a presença nós temos. Você tem o Espírito de Deus, você nasceu, você tem o Espírito de Deus. Mas a intensidade é diferente. A intensidade são as manifestações da presença. Existe a presença e existem as manifestações da presença. E as manifestações da presença geralmente acontecem sobre os intensos. Você está entendendo? É como se Deus estivesse falando para nós aqui, e eu me incluo. Eu quero mexer as suas águas. Eu não quero que você se acomode com o que você já viveu na sua história com a vida cristã, porque eu tenho mais. Quem está recebendo essa palavra? Nós falamos hoje de manhã que quando a presença vem em nós, ela vai trabalhar em 2 pilares, identidade e propósito. Nós falamos sobre isso. É o caso aqui da noiva declarando: eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, capítulo 1, versículo 5, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Nós vimos que tenda de Quedar são aquelas partes que está ligada ao primeiro Adão. Quedar fala de um tipo de tenda feita com pele de cabrito, geralmente escura. Nós temos essas áreas, nós temos, a presença do pecado em nós, mas nós temos presença do templo, cortinas de Salomão. Sou formosa como as cortinas de Salomão. E nessa história Deus está trabalhando em quê? Em identidade. Por isso a adoração é poderosa na transformação. Porque a adoração nos leva para a contemplação. E sem contemplação não tem experiência com a presença de Deus. Mas quando eu contemplo a pessoa do Senhor Jesus, a Bíblia declara, a Bíblia diz, e eu quero te lembrar nessa noite, isso é uma realidade sobre as nossas vidas. Não somente é uma realidade, mas eu oro para que isso entre no teu espírito, no meu espírito, seja relembrado, possa trazer ativação. Quando nós contemplamos, nós somos transformados de glória em glória. Glória em glória. Glória em glória. Essa é a nossa história. E um chamado precisa surgir, de experiências com os céus. Eu lembro, queridos, dessa experiência na minha vida. Rapidamente, como é que Deus te traz visão? Quando Ele pega a sua essência e dá um propósito. Você está entendendo? O que é a sua essência? A sua história, suas experiências, seus dons, seus talentos. Quando os céus dão um propósito na presença, Ele te deu um chamado. Eu lembro de uma experiência no ano de 2005, eu estava na minha igreja, ele estava ministrando ali o pastor Danduque, para você entender, recebimento de chamado. Eu tinha muitos sonhos, estava no melhor momento, um dos melhores momentos profissionais, trabalhava numa multinacional. E Deus usou aquele homem de uma maneira muito forte. Eu tinha chegado da Turquia, minha primeira viagem missionária, e ele veio sobre mim. Por quê? Por que ele veio? Porque eu estava vivendo o que Salomão viveu. Eu estava entre Eclesiastes e Cantares. Eclesiastes, eu tinha uma carreira tremenda, recursos, mas estava faltando algo. Não tem jeito, quando Deus te chama, você vai ser estragado para a terra. É coisa dos céus. Mas eu estou aqui para te incentivar a obedecer os céus. Eu lembro, querido, que ele me chamou e ele falou o seguinte: eu vou te tocar e você nunca mais será o mesmo. E realmente, quando ele colocou as mãos sobre mim, eu recebi uma unção de compaixão tão violenta. Não sabia exatamente o que significava, mas eu comecei a orar em línguas, fui para o chão ali e eu escutava o Espírito de Deus gritando dentro de mim: recebe a minha compaixão.
Ele profetizou, você nunca mais vai ser o mesmo. Mas ele liberou uma outra palavra: deixa Deus te lançar. A adoração é uma arma para lançar os crentes no destino profético que Deus tem no meio dessa geração. Por quê? O meu eu morre. Eu me rendo. Eu abro mão. Eu me disponho a perder. Mas eu tenho uma notícia para você: quando você perde, você ganha. Ganha o quê? Satisfação, significância de vida, destino profético. Eu chamo agora uma igreja solta no Espírito. O que significa o tabernáculo de Davi? Você é solto no Espírito. Eu libero essa palavra aqui sobre esse ministério. Eu libero essa palavra aqui sobre o Brasil. Oh Deus, todo peso que tenazmente nos assedia, meu Deus, solta a sua igreja, faz dela mais livre no Espírito. Se o Espírito mandar você ir para a esquerda, você vai para a esquerda. Se o Espírito mandar você ir para a direita, você vai para a direita. Porque quando você é governado, você governa. Nós precisamos de uma igreja que se permita ser governada nesses dias, para que ela possa atingir os objetivos de Deus. Eu lembro que eu estava numa grande crise, eu sentei numa mesa e Deus usou um profeta. Eu estava entre Eclesiastes e Cantares. Está lembrado disso ou não? E ele virou para mim e ele falou o seguinte: Deus só pode usar quem está nas mãos dele. Verdade. Totalmente verdade. Então, uma visão, um chamado começa com os céus, não é coisa da terra. Mas eu estou aqui incentivando você, contribuindo, e só a graça de Deus pode fazer isso, para que a fome da presença nesses dias, para que a fome de Davi, de ter mais experiência com os céus nesses dias, seja liberado sobre as nossas vidas como igreja. A gente trabalha com missões e eu quero te explicar uma coisa. Quem é responsável por missões? Todos. Todos. Porque o grande mandamento da igreja foi dado na grande comissão. E de fazer discípulos de todas as nações. Todos. Então você tem responsabilidade. Significa que você vai para um chamado transcultural? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do governo. Depende de aonde ele está apontando o seu sacerdócio. Qual o custo? Tudo. Ele não quer você, mais ou menos. Ó, eu vou dar essa área, mas essa daqui, essa gaveta aqui, ninguém mexe não. Qual é o custo? Tudo. Roga-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que entregueis os vossos corpos, transformai a vossa mente e conheceis qual é a verdadeira vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. Entrega, transformação de mente é igual a revelação de destino. Você está entendendo? Então é quando Deus pega a sua essência. Ele precisa pegar a sua essência, Ele precisa pegar a nossa essência e nos lançar no centro da vontade de Deus. E a adoração vai te deixar mais leve. Mais leve. Porque Ele vai te pedir. Ele vai te pedir. Quando é que eu sei que eu entreguei o que eu precisava entregar? Você vai ser inundado de paz, e aquilo que te aprisionava não vai te aprisionar mais. Vou dar um exemplo, pode ser um relacionamento que Deus quer que você entregue. A sua alma quer, você está lutando. Mas quando você entrega de verdade, uma libertação em relação à vontade de Deus, em direção à vontade de Deus, vai acontecer dentro de você. Você vai mudar por dentro, você nunca mais vai ser o mesmo. Eu lembro em novembro de 2007, quando o Senhor apontou esse destino, só para fechar essa parte. Eu estava no Instituto Haggai, a glória de Deus veio, a presença de Deus veio. Rapaz, eu amo a presença de Deus.
E quando ela veio, eu comecei a chorar muito. Lembra da compaixão que eu compartilhei? Ela começou a vir de uma maneira muito forte, eu comecei a chorar. Fui para o meu quarto e aí Deus me deu 2 frases. A primeira delas: eu estou te chamando para socorrer os meus filhos que estão morrendo nas nações. A segunda: você acha que você perdoou o seu pai, mas eu estou te afirmando que você não perdoou. Essência em propósito. Deus pega toda a sua história e te dá um propósito genuíno, de destino profético. Isso é para toda a igreja. Deixa isso acontecer. Isso é o suficiente? Não. Porque uma coisa é você receber o seu propósito, outra coisa é você caminhar em direção ao seu propósito. Uma coisa é você receber um chamado, outra coisa é você ser estabelecido no seu chamado. E eu costumo dizer que execução de visões é igual a consistência de propósito, mais obediência e manifestação da presença de Deus. Consistência em propósito. Abra o seu livro, a sua Bíblia aí. Abra no livro de Cantares, na Bíblia, no capítulo 5. Versículo 2, parte B. Quero falar sobre, dentro da perspectiva do tabernáculo de Davi, sobre intensidade. A palavra que Deus nos liberou essa noite foi intensidade. Nós precisamos ser intensos nesses dias. O tabernáculo de Davi também fala de intensidade. Davi nunca deixou de ser intenso em buscar a Deus. Davi nunca deixou de ser intenso em adorar ao Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando até aqui? Você está comigo? A palavra de Deus diz assim: abraça-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Aqui está falando da relação íntima entre Jesus e a igreja, Jesus e a noiva. E a pessoa de Jesus faz um convite aqui para a noiva. É interessante, porque no capítulo 1 é o amor inicial, ela é bem imatura. No capítulo 1 ela fala assim: o meu amado é meu. Lá na frente ela fala: eu sou do meu amado. Ou seja, ela amadureceu, ela não é mais o centro. E aqui você tem a grande transformação, que tem a ver com consistência no chamado, consistência de propósito no chamado. Há um convite do noivo aqui, há um convite intenso do noivo aqui. O noivo está nos convidando, o noivo continua nos convidando. Olha o que ele diz aqui: abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha. Quando você estuda sobre as características da pomba, uma das características dela é que ela só tem um parceiro toda a vida. Deus não aceita dividir você com nada. Deus não aceita dividir a igreja dele com nada. E Ele está convidando a igreja dele nessa noite. Ele está convidando a igreja dele para um alto nível de intimidade nesses dias. Esse convite continua acontecendo. Alguns estudiosos entendem aqui que no texto, quando ele fala assim: porque minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite, é a figura de Jesus no Getsêmani. Tem momentos que o Senhor nos chama para adorarmos no momento de angústia na terra. Tem momentos que Ele nos chama para interceder com Ele nos momentos de dificuldade na terra. O Senhor busca os seus adoradores, o Senhor busca os seus intercessores, e Ele continua convidando para uma intimidade. Mas o problema foi a resposta dela. E aqui mostra a nossa vida natural, brother. Eu me enquadro nisso aqui, todos nós nos enquadramos nisso aqui. Mas aqui houve a grande
transformação. Eu oro para que essa transformação aconteça na nossa vida. Ela respondeu como? Versículo 3 do capítulo 5. Já despi a minha túnica? Hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés? Tornarei a sujá-los? É a luta, sabe, do nosso eu, do nosso homem natural, em responder rapidamente a um convite. Ela, em outras palavras, demora a entrar no ambiente da intimidade. A presença de Deus aqui não foi uma premissa. Ela demora. E aí tem um trabalhar de Deus lindo aqui. Tem um trabalhar de Deus para trazer o quê? Maturidade. O meu amado meteu a mão meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. O corpo dela não quer levantar, mas a graça de Deus vem até ela. Uau! Uau! Nos momentos que você estiver tendo dificuldade de buscar a intimidade, eu quero te falar que há uma graça, e ela está disponível para a igreja nesses dias. A graça de Deus veio até ela. Levantei-me para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Quando você estuda a mirra aqui, eu não quero entrar profundamente porque precisava de mais tempo, mas a mirra é uma figura do amor sofredor. Aquela parte de Cristo Jesus que deu a sua vida sem esperar nada em troca. Ele foi esmagado. Entende? Ou seja, a graça de Deus, esse é muito profundo. Olha aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Ou seja, a graça de Deus começou a atrair ela. Entende? Ao ponto dela perceber que o amado colocou a mão por uma fresta. Colocou a mão por uma fresta. A figura aqui é a figura de uma porta. Porta fala de decisão. Eu quero que você comigo aqui decida fazer uma aliança com o Senhor Jesus nessa noite. Eu estava aqui, o Espírito falando sobre aliança. De responder os convites dele para a intimidade, rapidamente. Entende? De priorizar ele nesses dias. Priorizar a intimidade com ele nesses dias. Colocar a mão na fresta é como se o Espírito tivesse não somente convidando e chamando, mas numa expectativa de você, nós, respondermos à intimidade rapidamente. Rapidamente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você está recebendo? Vamos no texto, vamos ser edificados aqui, ó. Levantei-me para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos de mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. O amor sofredor de Cristo Jesus, a presença, a mirra, o cheiro da mirra, foi até ela para ajudá-la, pegá-la pelas mãos, fazer com que ela decidisse o caminho certo. Esse Deus é maravilhoso. Aplauda o Senhor Jesus aí. A Ele toda a honra. A Ele toda a glória. A Ele todo o louvor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela mirra. Ele é paciente. E Ele está convidando a sua igreja nesses dias no Brasil para um nível de intimidade mais profundo. Qual era a paixão de Davi? Intimidade. Capítulo 5, versículo 6. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora, e a minha alma se derreteu.
quando antes me falou, busquei e não achei, chamei-o e não me respondeu. Aqui vem um tratamento. Porque os que respondem rápido, qual é o salário? Manifestação da presença no seu ministério. Os que demoraram, perderam a oportunidade. Não é a presença, porque todos nós que somos nascidos de novo, temos a presença do Espírito. Mas perdemos a oportunidade de provarmos da manifestação da presença. Manifestação. O que é a manifestação da presença? São ministérios que andam debaixo de uma atmosfera de porção dobrada. Tem um preço. Tem um preço. Em outras palavras, níveis de unção. Níveis de glória. Porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu declaro pela fé que nesses dias na nossa nação, nessa igreja, no Brasil, se levantará uma igreja que responderá rapidamente aos convites do noivo. Sempre será um sacrifício, porque a adoração está ligada a sacrifício. Altares do coração restaurado. Mas oferta aceita é igual a fogo. Você quer fogo? Restaura o seu coração. Você quer fogo? Entrega aquilo que Ele está te pedindo. Por isso missões é fruto de paixão. Por isso quem está fazendo missões nesses dias é a igreja adoradora. Entende? Eu trabalho com missões. Qual é a grande dificuldade nesses dias? Não é recurso, sabia? São corações que ouvem os céus e se entregam. Ou Ele tem você e Ele aponta o seu destino, ou Ele não tem você. E a dormência no meio cristão vem quando Ele não nos tem, e o fogo vem quando Ele nos tem. Por isso Ele só pode te dar aquilo que não te tem. Isso aqui é muito forte. Ele só pode te dar aquilo que não te tem. Ele quer te abençoar. Ele é Pai, Ele te ama. Eu creio, Ele quer uma igreja próspera. Mas Ele só pode nos dar o que não nos tem. Porque se nos tiver, nós vamos nos perder. Quem está entendendo o que eu estou falando? Qual é a questão de missões? Corações que são dele. Lembra que eu falei no início? Leveza. Tabernáculo de Davi fala de leveza do Espírito. Para ele se manifestar do jeito que ele quiser. A igreja começou em Atos 2, mas não ficou em Jerusalém. Ela foi acontecendo, ela foi indo. Aonde o Espírito de Deus desejava que ela acontecesse, ela foi indo. Está lembrado da igreja de Antioquia, Atos capítulo 13? Pessoas totalmente diferentes uma das outras. E a Bíblia diz que eles serviam, oravam e jejuavam. A palavra servir ali, no original, eles adoravam. É debaixo da atmosfera da adoração que o governo, a direção para os filhos de Deus é dada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Fala assim com o Senhor: Senhor Jesus, nesta noite eu quero render totalmente o meu coração para conhecer a sua vontade e me lançar. Eu vou me lançar no destino profético que o Senhor tem para a minha vida. Aplauda o Senhor. Abria o meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora. Que sentença. Deixa eu falar uma coisa para você. Podemos perder tudo, mas não podemos perder a presença. Não podemos perder a manifestação da presença. Eu oro para que um temor nesses dias venha sobre os altares do Brasil.
Homens, mulheres, cheios do temor, para que a presença permaneça nos altares dessa nação. A manifestação da presença esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Outra consequência, versículo 7. Encontraram-me os guardas. Os guardas aqui são figuras de líderes. Líderes. Que rodeavam pela cidade. Espancaram-me e feriram-me. Tiraram-me o manto, os guardas dos muros. São circunstâncias que Deus permite na nossa vida para produzir em nós uma grande transformação. Aqui foi a grande transformação. Aleluia! Qual é a grande transformação? Eu não vou negociar mais nada, eu não vou demorar, entende? Problemas circunstanciais, o ferro sendo amolado no ferro, sabe? Por isso, irmãos, deixa eu dar uma palavra de exortação aqui, tá? Em amor. Nós entramos na estação da maturidade nessa nação. A coisa mais preciosa é a congregação, a comunhão. Se você for exortado, talvez Deus está querendo, sabe, aperfeiçoar a sua vida. Porque nós não podemos ser mais meninos. Nós temos que permitir o ferro sendo amolado no meio do ferro. É tempo de líderes fortes. Davi foi um líder forte nessa nação. Deus tem uma promessa tremenda para essa nação, mas Ele vai ter que levantar uma liderança forte e curada. Você está entendendo? Davi foi profundamente atacado por Saul, mas o seu coração foi guardado. Você está entendendo o que eu estou falando? Que história é essa? Teve problema, já sai para a igreja, já, irmãos, isso é característica de menino. Você pode se movimentar, você é livre, mas se movimente debaixo da direção do Espírito. Não é o homem que tem que tirar você do propósito. Isso você está andando nas vinhas. Mas quando você está andando no meio das vinhas, você perde a sua vinha. O destino profético que Deus tem para você. Eu lembro que eu estava no Instituto Haggai, no ano de 2007, e um africano escreveu para mim, eu tenho essa profecia escrita, Iron with Iron. Ferro com ferro. Eu estou na mesma igreja há 25. Eu fui para lá para ser amolado. Eu estou sendo amolado. Eu profetizo um tempo no Brasil de líderes fortes sendo levantados na igreja, maduros, provados e aprovados. Pode vir aqui os guardas. Sabe o que os guardas têm que provocar na sua vida? Eu jamais vou demorar entrar na presença quando haver um convite. É isso que os guardas têm que provocar na nossa vida. Sabe o que aconteceu com ela? Ela nunca mais demorou entrar na presença quando foi convidada. Viver na presença. Andar na presença. Pastor, o que você está falando? Queridos, eu estou falando você reorganizar a sua agenda. Eu vou reorganizar a minha. Eu estou falando que Jesus Cristo tem que ser a prioridade máxima, única. E quero te lembrar que aqueles que buscam em primeiro lugar o reino dos céus, todas as demais coisas são acrescentadas. Invista no seu sacerdócio. O que é investir no sacerdócio? Se encharca dele. É dele para o resto. Uma geração madura na palavra. Gasta tempo com a palavra. Ama a palavra.
Aprende a ouvir o Espírito pela palavra. Você vai perceber que o mundo espiritual vai fazer de tudo para te tirar. Mas o mundo espiritual não vai conseguir. Você está entendendo? O telefone vai tocar, o papagaio vai gritar, o vizinho vai... Irmão, não negocia esse lugar. É do sacerdócio da casa para o ministério. Entende? Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhes direi que desfaleço de amor? Ela continuou sedenta. Ela continuou sedenta. E à medida que ela foi desenvolvendo, ela vai achando a vinha dela. Você sabe qual é a sua vinha? Você sabe o propósito, o destino profético que ele tem para você? Se você sabe, você está indo em direção a esse destino profético? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, a adoração, queridos, ela potencializa o cumprimento de um chamado. Não é só o estabelecimento de um chamado, mas um cumprimento de um chamado. Porque importa como nós vamos terminar. Não como nós começamos. Quem está entendendo? Como nós temos que terminar? Como aquelas 5 virgens. Como nós temos que terminar? Cheios da presença, cheios do óleo. O mundo espiritual, você pode ter entrado em direção ao seu destino profético, mas o mundo espiritual muitas vezes vai trabalhar para que as manifestações da presença, sabe? Aí você vai fazer o quê? Você vai adorar. Porque altar do coração restaurado, mais oferta aceita é igual a fogo purificador, mais glória. O que você está falando, pastor? Bem-vindo a um convite de um estilo de vida em adoração. Vai vir um desânimo? Adora. Vai vir a dificuldade? Se prostra. Entrega. Cada entrega vai vir uma porção de glória sobre a sua vida. Como é que se levava a arca? A cada 6 passos que você dava, se parava. 6 é número do homem. Isso é para todos nós, entenda isso. 6 é número do homem. Se parava e se derramava sangue. Você quer carregar a glória para a próxima estação? Aquilo que ele te pedir, entrega. Cada entrega vai renovar o fogo de Deus. Cada entrega. Cristianismo não é ganhar a sua vida. Cristianismo é perder a sua vida para Ele. Deixa Jesus te lançar. Então, a consistência de um chamado, sabe, é exatamente isso. Cumprimento de um chamado. Você tem uma consistência de propósito, mas manutenção da presença de Deus em constante obediência ao Espírito de Deus. Mas nós vamos terminar bem. E essa é a grande chave da obra missionária. Corações livres, soltos. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, não sabe de onde vem nem para onde vai. E o governo precisa ser dele. Amém?